Olá! Neste vídeo eu vou ensinar como que a gente implementa o modelo das mochilas múltiplas no Excel. Então a gente vai aprender a implementar este modelo aqui que a gente aprendeu no vídeo anterior. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima. E a gente vai implementar esse modelo para resolver esta instância que também tinha os dados no vídeo anterior. Então a gente tem aqui 14 itens e 2 mochilas. Bom, para implementar qualquer modelo eu sempre recomendo a gente começar pelas variáveis de decisão, que nesse nosso caso aqui é o x e j. Quer dizer que eu tenho uma variável dessa para cada i e para cada j. Lembrando que i representa os itens e o j representa as mochilas. Então a gente vai ter aqui 14 itens e 2 mochilas. E para isso, o jeito mais fácil seria a gente simplesmente colocar aqui 2 colunas e 14 linhas para representar essa variável x e j. Então vamos fazer isso. Eu vou apagar essas 2 colunas só para liberar espaço, mas é só para a gente lembrar que a mochila 1 tinha capacidade 10 e a mochila 2 capacidade 6. Então vou excluir aqui e já vou criar 2 colunas. Vou colocar aqui M1 para a mochila 1 e M2, né? E vou só fazer algumas formatações para ficar mais fácil da gente enxergar. Que aqui é a área reservada para o Excel colocar os valores da solução, né? Os valores das variáveis de decisão. Bom, agora a gente precisa implementar a função objetivo e as restrições. Eu acho que o mais fácil agora seria a gente implementar, vamos implementar primeiro algumas mais fáceis. Vamos começar pela restrição de capacidade, que é para cada mochila. Então, se vocês lembrarem aqui, para cada mochila, o que eu faço? Eu multiplico os pesos dos itens pelas variáveis x e j daquela mochila, porque essa restrição é para cada um dos j's. E aí lá no solver eu vou falar que tem que ser menor ou igual à capacidade da mochila. Então para isso, a gente vai utilizar aquela fórmula do somar produto. Então a gente vai colocar aqui uma linha que se chama capacidade usada, quanto de espaço foi utilizado na mochila, e para isso a gente vai implementar exatamente o que está ali no modelo. Eu vou fazer um somar produto dos x e j da mochila 1 pelos pesos. Então na hora que eu fizer isso daqui, eu tenho o cálculo que vai falar quanto que eu tenho de peso na mochila 1. E aqui eu já vou colocar a capacidade disponível, que no caso da mochila 1 era 10 e na mochila 1 era 6. Então eu já vou deixar essas 2 informações aqui. Bom, para outra mochila, eu poderia arrastar essa fórmula, mas não exatamente agora. Antes eu preciso travar algumas informações. Então eu vou abrir essa fórmula e eu vou travar essa coluna aqui, porque na hora que eu arrastar para a direita, eu quero que essa coluna fique fixa. Então eu vou selecionar esses valores e apertar o F4, vou dar Enter, e agora eu vou arrastar a fórmula para cá. Se eu abrir a fórmula, vocês vão ver que a gente está utilizando os x e j da mochila 2 vezes os pesos. E aí aqui eu tenho, nesse resultado, quanto de capacidade utilizada eu tenho em cada uma das mochilas, mochila 1 e mochila 2. Então é exatamente o que está aqui. Aqui nós temos os CJs e lá no solver depois a gente vai falar que isso tem que ser menor ou igual a isso. Muito bem, então a gente já implementou essa parte. Vamos implementar essa outra parte. Para isso, a gente vai primeiro olhar aqui, para cada item, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os x e j do item. E depois eu vou falar no solver que tem que ser menor ou igual a 1. Então vamos fazer isso. Vou só copiar aqui para aproveitar a formatação e vou chamar aqui de soma. Então lembre-se que essas restrições aqui, para cada item, eu somo os x e j do item. Então olha só, aqui os x e j do item 1, x e j do item 2 e assim por diante. Então é só a gente fazer a soma desses dois e replicar essa fórmula para todos os itens. E depois no solver eu vou dizer que isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Bom, agora só falta a função objetivo, que é um somar produto um pouquinho diferente do exemplo anterior da mochila simples, porque aqui a gente tem 2 índices e aqui a gente só tem um índice. Então como que a gente vai fazer isso? O valor total, se a gente for pensar, o valor total da solução, ele não liga se o item está na mochila 1 ou na mochila 2. Ele só se importa se o item está ou não em alguma mochila. Então quer dizer que se eu fizer, deixa eu criar aqui um novo valor, tá? Vou colocar aqui, só para a gente ter um espaço para a função objetivo, vamos chamar aqui de valor total, tá?
Então vamos só formatar aqui. Então se eu fizer a seguinte fórmula, olha só, somar, é igual a somar produto desses uns e zeros aqui da soma pelos valores, eu vou saber qual é o valor total da solução, porque não importa se o item está na mochila 1 ou na mochila 2, o valor deles não muda. O que importa é se ele foi levado ou não, que é o que essa coluna representa. Então percebam que isso é equivalente ao que está aqui, porque seria a mesma coisa que a gente colocar em evidência o valor e multiplicar por x1 mais x2. Aí coloca o V2 em evidência e multiplica pelo... não é o x1, x2, na verdade. Se eu colocar aqui o V1 em evidência, aí eu multiplico pelo x11 e pelo x12. Se eu colocar o V2 em evidência, eu multiplico pelo x21 e x22. Então isso daqui é equivalente ao que está aqui. E agora, se a gente fizer alguns testes, deixa eu só colocar uma formatação condicional para ele marcar quando for igual a 1. Então, por exemplo, se eu colocar esse item na mochila, vocês vão perceber, por exemplo, eu coloquei esse aqui e esse, que a nossa planilha já responde automaticamente, calculando o valor total da solução e quanto de espaço foi utilizado em cada uma das mochilas. Bom, agora que a gente já implementou tudo, vamos abrir o solver e falar para o solver exatamente o que a gente quer otimizar. Vamos lá. Então, para isso, a gente vai clicar aqui em dados, aí a gente vem em solver. E para isso, a gente vai agora colocar aqui no objetivo essa célula em que a gente colocou a fórmula do valor total. É um problema de maximização. As células variáveis estão aqui nesse intervalo. Percebam que eu selecionei todo esse intervalo em azul aqui. Não tem problema que já tem valor escrito aqui, porque o Excel vai apagar isso aqui tudo e escrever em cima. Quando a gente fala isso daqui para o Excel, é a mesma coisa que dizer assim para o Excel, olha, na hora que você for mudar valores na planilha, é para vocês mudar os valores destas células, tá? Por isso que essas aqui são as células variáveis. Aí com relação às restrições, a gente tem que dizer, primeiro, que a capacidade, selecionei as duas, tá? Usada, tem que ser menor ou igual à capacidade disponível. Então, mais uma vez, eu selecionei essas duas e menor ou igual a essas duas aqui. Clico em adicionar. Aí, a outra restrição, que é essa daqui, é a gente dizer que todos esses resultados têm que ser menor ou igual a 1. E ainda tem essa última restrição de domínio, que é a gente dizer que todas essas variáveis são binárias. Tá? Então, eu selecionei todo esse espaço em azul, marquei como binário e vou dar OK. Então a gente pode conferir que está tudo aqui, né? O objetivo, maximizar as variáveis, as restrições, inclusive a de domínio. Aí a gente não pode esquecer de marcar o LP Simplex aqui e está tudo pronto. Vamos resolver para ver qual é a solução. Então eu vou clicar em resolver. E aí a gente vai ver uma situação um pouco peculiar. Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão notar que o Excel não está conseguindo resolver o problema. Na verdade, ele não consegue provar que uma determinada solução é ótima, porque o solver do Excel ele é um pouco limitado. Então, quando acontecer esse tipo de situação, provavelmente ele não vai sair desse loop. Ele está buscando a solução. No meu caso aqui até demos sorte, ele acabou de encontrar a solução. Demorou um pouco, mas ele encontrou. Vamos dar OK, e a gente viu que a solução deu 907. Mas uma outra alternativa para resolver bem mais rápido seria a gente utilizar o OpenSolver, né? Porque o solver do Excel ele é um pouco lento mesmo, tá? Ele às vezes não consegue convergir para a solução ótima. Então o que a gente poderia fazer? Aqui no OpenSolver ele funciona muito parecido com o solver do Excel. Nesse botãozinho Model é aqui que a gente faz o modelo e se a gente clicar aqui ele resolve o modelo. A vantagem é que como a gente já implementou o modelo no solver do Excel, se eu clicar na modelagem do OpenSolver, vocês vão ver aqui que ele já importou todas as configurações que eu fiz. Então aqui a gente não precisa configurar de novo o solver. Se eu implementar no solver do Excel e quiser resolver no OpenSolver, vai funcionar normalmente. Tá? Inclusive eu até recomendo fazer isso, porque essa tela do OpenSolver não é muito legal de mexer, ela tem um pouco de bug quando a gente vai selecionar esses intervalos. Tá? Então minha recomendação é que você faça a modelagem toda no solver do Excel, mas na hora de resolver mesmo, use o OpenSolver. Então eu vou fechar aqui, tá? Ele às vezes mostra essa janela, é só a gente clicar em cancelar, tá?
E agora a gente vai vir aqui no Solve. Agora eu vou clicar no Resolver e pronto, resolveu. Foi bem mais rápido, não sei se vocês notaram, eu vou até apagar a solução e clicar novamente aqui no Solve, só para vocês verem a velocidade que o OpenSolver resolve. Então não quer dizer que o OpenSolver seja um ótimo solucionador de problemas de programação linear. É que o solver do Excel que é bem ruim mesmo, tá? Existem outros solvers muito melhores do que o OpenSolver, tá? Mas para os problemas que a maioria das pessoas trabalham, o OpenSolver já é bem satisfatório, tá, pessoal? Bom, então assim a gente finaliza o vídeo, a solução ótima é essa. Percebam que, por sorte, a gente conseguiu usar a capacidade total disponível das duas mochilas, isso nem sempre acontece, e o valor ótimo é 907. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até mais.